E aí galera, estamos aqui para mais um vídeo do canal Camarote Esportivo e hoje trago para vocês notícias da Central do Mercado. A primeira notícia é que Pablo Mari já está a caminho de Londres. O Flamengo irá de fato negociar o zagueiro Pablo Mari com o Arsenal. Segundo o UOL, o espanhol de 26 anos embarcou para Londres por volta das 8 horas de Brasília desta sexta-feira. Se aprovado nos exames médicos, assinará com os Gunners. Galera, o Flamengo tá perdendo um grande zagueiro, mas tá lucrando muito, né? Os valores da negociação ainda não são conhecidos, mas a tendência é que o rubro-negro tenha grande lucro após ter desembolsado 5,5 milhões de reais para contratá-lo junto ao Manchester City em julho do ano passado. O rumor que caiu aí é que o Flamengo receberia cerca de 46 milhões de reais pelo jogador. O Goiás também oficializou a contratação do Vitor Andrade, um dos clubes que mais tem movimentado o mercado da bola. O Goiás confirmou na noite desta sexta-feira a contratação do atacante Vitor Andrade, de 24 anos, que pertence ao Estoril, de Portugal. Revelado pelo Santos e comparado a Neymar, não chegou a acordo para seguir no Peixe e foi contratado pelo Benfica em 2014, mas não deslanchou. Foi emprestado para o Vitória de Guimarães e o Munique em 1860, né, antes de ser comprado pelo Estoril em 2018. Antes de chegar ao Goiás, que acertou o empréstimo até o fim deste ano, Vitor Andrade havia defendido a Chapecoense. Ele é o 11º reforço aí do Goiás da temporada. O Flamengo também começou a negociação para ter o Léo Pereira, né, já que vai perder o Pablo Mari. O clube já trabalha para ter outro zagueiro. Segundo o jornal O Dia, as conversas com o Atlético Paranaense por Léo Pereira estão avançadas. A proposta do clube carioca seria em torno de 6 milhões de euros, cerca de 27,6 milhões de reais, por boa parte dos direitos econômicos do defensor de 23 anos. O Flamengo já tinha tentado a contratação de Léo Pereira no ano passado. Foram 3 propostas feitas e todas rejeitadas. A última foi de 3,5 milhões de euros. O zagueiro chegou à base do Furacão em 2010, após ser emprestado para o Guatinguetá Náutico e Orlando City, dos Estados Unidos, e começou a ganhar espaço e virou o titular absoluto no time. O Corinthians também ainda está interessado no Rony, né? O Corinthians ainda não desistiu da contratação do meio atacante Rony, destaque do Atlético Paranaense. O Timão, segundo a Gazeta Esportiva, pediu mais tempo ao Furacão, já que terá condições de fazer uma proposta pelo jogador na próxima segunda. O clube paranaense teria concordado, pois acredita que a proposta do Corinthians pode superar a do Palmeiras, que foi de 6 milhões de euros, cerca de 27,6 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos. O Ian também, o lateral aí que poucos conhecem, o Ian é lateral do Curitiba. De acordo com o jornal Tribuna do Paraná, o Curitiba aceitou a proposta do Barcelona de 5 milhões de euros por cerca assim, de 23 milhões de reais pelo lateral direito Ian Couto, de 17 anos. E é campeão aí mundial com a seleção brasileira. O Arsenal e o Bayer Leverkusen eram os outros interessados no jogador, que tem contrato até o fim deste ano e ainda não atuou pelo time principal do Coxa. A tendência é que a negociação seja sacramentada nos próximos dias. De acordo aí com tudo, né? Outros times até do México queriam um jogador. O Grêmio fez proposta para ter Diego Souza. Segundo o Zero Hora, o Grêmio já fez uma proposta para contar com Diego Souza, de 34 anos, e que não renovou com o Botafogo. Ele é considerado pelo técnico Renato Gaúcho o jogador ideal para ser o camisa 9 do time na temporada. Alguns acreditam aí, divide, né, opiniões. O Diego Souza pela alta idade, alguns já acreditam que não seria a melhor opção. O contrato oferecido pelo Tricolor teria um salário menor, mas metas de produtividade. Seria a segunda passagem hoje, né, do centroavante pelo Grêmio, já que ele defendeu o clube em 2007, emprestado pelo Benfica de Portugal. O São Paulo terá preferência em 2 compras de jogadores do Cruzeiro. O São Paulo acertou a ida de Everton Felipe ao Cruzeiro e, segundo o UOL, ganhou algo em contrapartida. O time paulista terá preferência de compra em 2 jogadores da base da Raposa. Os nomes não foram divulgados, porém especula-se que um deles seja o volante Ageu, um dos destaques do Sub-17, promovido ao Sub-20 aí em Belo Horizonte. O mercado da bola também continua com o Atlético Mineiro, né? Segundo o torcedores.com, o Atlético Mineiro faz oferta por meio argentino.
Ciente da possibilidade real de perder Casares, a diretoria do Atlético já vislumbra no mercado um substituto para o meio-campista equatoriano nos últimos dias. O próprio Rafael Dudamel alertou da necessidade de uma reposição caso o camisa 10 seja negociado. Com a ajuda de um investidor, o Atlético ofereceu 7 milhões de euros, cerca de 32,3 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos de Nahuel Bustos, meio atacante do Talheres. Os valores, porém, ainda não agradaram o clube argentino. Eu não sei se é verdade essa notícia, bem que já saiu em vários portais aí de esporte, mas 7 milhões de euros eu acho um preço exagerado, que eu não acredito que o Atlético tenha esse dinheiro aí, ou que pagaria tanto para um jogador desconhecido no futebol no cenário brasileiro, mas conhecido por Dudamel. É muito conhecido lá, que joga na Argentina, e o Dudamel acompanha aí o futebol argentino muito de perto. Sim, o Atlético Mineiro fez uma proposta pelo Nahuel Bustos. É muito baixa. Venderemos 70% dos direitos econômicos por 10 milhões de euros. Eles nos ofereceram 7 de euros. Confirma Andrés Fassi, presidente do Talheres, em entrevista para o All Sport. Um dos grandes destaques do futebol argentino, Bustos esteve recentemente na mira do São Paulo, mas as conversas não avançaram. Além dos tradicionais do Boca Juniors e River Plate, equipes da Alemanha e Estados Unidos avaliam a contratação do jogador. As opções são um time da Alemanha, um da MLS e um do Brasil. Os alemães aceitam pagar nesse momento, mas querem deixar apenas 15% dos direitos conosco. Queremos ficar com 30%. Dessa forma, estaremos conversando sobre a situação. Esperamos que um dos três possa chegar ao que queremos, mas parece que eles não querem. Talvez possamos esperar até a janela de julho, porque há mais dinheiro no mercado e mais clubes que buscam jogadores. Concluiu o Fassi, né, que é o presidente lá do Talheres. No mercado da bola, a Irmã Barcos também vira alvo de time brasileiro da Série B, né? O time alviverde aí do Rio Grande do Sul voltou a disputar a Série B do Brasileirão e planeja voltar à elite do Nacional. Eu estou falando do Juventude. O interesse foi confirmado pelo próprio presidente do clube, Walter Danzotti Júnior, após a partida contra o Internacional pelo Campeonato Gaúcho. O Juventude está no mercado buscando um centroavante e buscando aí qualificar o elenco. Sondamos vários nomes. Não vou negar que um dos nomes foi o Barcos, mas sondamos vários nomes. Não vamos fazer nenhuma loucura. Estamos com os pés no chão. E se tiver alguma possibilidade de nós trazermos algum jogador nesse nível, sem dúvida seria um acréscimo importante. O atacante está sem clube desde que deixou o Atlético Nacional da Colômbia no final de 2019. Barcos, por sinal, está no Brasil e foi flagrado assistindo o jogo do Grêmio contra o Caxias na Arena Grêmio. Acabou aí atraindo até o interesse. Será que ele está voltando pro Grêmio? Mas não, o Juventude é o principal clube. Então é isso, galera. Essa foi a central do mercado de hoje. Deixe aquele like se gostou do vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo do canal Camarote Esportivo.